Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Rural Notícias. A partir de agora, você acompanha muita informação e análise relevante para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Retrospectiva do ano e perspectivas para 2025, com margem de lucro apertada, ajuste na área de cultivo e nos investimentos. É estratégia de produtores de Mato Grosso para o novo ano. Na cena política, pacote fiscal, câmbio e mudança no comando do Banco Central foram alguns dos destaques nesta reta final de 2024. A agricultura regenerativa faz propriedade no oeste de Santa Catarina reduzir custos em 20%. Já tem ceia, muito consumidas aí durante as festas de fim de ano. As aves natalinas não são todas iguais. Nesta edição, você descobre as diferenças entre elas. E ainda, tradicionalmente consumida nas festividades de final de ano, a produção brasileira de noz pecan tem projeção de crescimento nos próximos 5 anos. Tem também a previsão do tempo, nosso giro de notícias e muito mais. Hoje é terça-feira, 24 de dezembro de 2024 e o Rural Notícias já está no ar. Ajuste na área de cultivo das principais commodities e cautela nos investimentos da porteira para dentro. Essa vai ser a estratégia dos agricultores de Mato Grosso para tentar garantir receita frente aos custos na próxima temporada. Confira na reportagem de Pedro Silvestre. Após muito esforço e paciência, o plantio da soja foi finalizado na propriedade da família Weber, em Paranatinga. A irregularidade climática está sendo a grande protagonista e atrapalhou bastante o desempenho das plantadeiras no campo este ano. A chuva não vem se mantendo direito, muito manchado, tá bem complicado para nós na lavoura, viu? Quando vem para levar tudo, daí demora 8, 10 dias para chover de novo, não nasce direito. Se tiver que replantar, o teu lucro você foi. Um ano desafiador, tá bem crítico. A margem está bem apertada esse ano. Muito apertado, está sobrando muito pouquinho. A desvalorização do grão frente aos custos de produção é outro fator de alerta na fazenda. O que subiu da soja e subiu dos insumos, dos custos, o que desceu é a soja, o que desceu os insumos é tão disparelho ainda, né? Então não desceu na mesma proporção, né? Então ainda a conta está apertada. A região nordeste do estado também enfrenta um cenário de incertezas no campo e a descapitalização herdada na última safra é considerada o grande desafio a ser superado para a permanência na atividade. O produtor hoje está precisando de uma safra cheia, né? Ele veio do ano passado com a safra com a quebra, né, de 20%, mais ou menos, de frustração de produção, né? E também uma quebra muito grande, né, de 30%, 40% no preço, né? Isso impacta muito, né, no bolso do produtor. Máquinas com preços altos, né, os insumos com preços altos, agora vai ter que pagar essa máquina com um preço de R$100, R$110, realmente isso impacta, né. Subiu os arrendamentos, também o arrendamento também era, né, 8, 10 sacos, foi para 12, 14 sacas, né. A gente está vendo muitos RJs acontecendo, né, e isso impacta muito. As exigências também de crédito começam a ser maiores, né, em função desses RJs, né. O acesso de crédito está muito mais difícil e daí quando dá essa quebra dos preços aí, isso vai impactar muito, né. Tem produtores que conseguiu esse ano plantar ainda. Agora 25 e 26 é uma incógnita muito grande, uma interrogação muito grande, né? Justamente por essa descapitalização do produtor. Pode ser que seja, em questão financeira, um dos anos mais críticos que a gente possa enfrentar. O próximo ano vai ser um ano de ajustes e botar mais o pé no chão ainda, fazer o dever de casa, não fazer loucura, não querer aumentar muito as lavouras. A cautela é a palavra-chave, muita, né? Pensar muito antes de fazer qualquer investimento. Tem que plantar, porque não tem outra alternativa. E nós esperamos que isso mude. Precisa fazer margem de rentabilidade. Essa margem é que vai fazer com que o produtor
continue ou saia do mercado. Os custos nossos estão bastante altos. Ainda assim, nós não temos preços de soja que sejam compensadores e tem mais um fator relevante, né? Na região de Água Boa, temos em torno de 70% que são arrendatários e eles pagam renda. E isso aí é preocupante para a região, né? Porque se ele paga a renda e ele ainda tem preço baixo, o recurso que sobra para ele é muito pouco. Por isso que está havendo assim muitas RJs, né? E a gente acredita que o ano que vem ainda, infelizmente, nós teremos mais RJs. Tem que trabalhar com o que tem e fazer com que ela produza o máximo possível. Ações efetivas que possam favorecer investimentos para dar mais viabilidade na produção agrícola da porteira para dentro é outra reivindicação do setor. Os juros estão com as taxas muito altas, né? O governo, o dinheiro que ele promete, que é subsidiado, não existe dinheiro no mercado, né? O produtor hoje ele tem que ir no mercado livre aí, pegar o dinheiro que consegue, né? Então, realmente não tem esse apoio do governo que ele fala. Esse ano é um ano que plantou um pouco menos de adubo, né? Os químicos, né, não vai ser usado a mesma quantidade, né? Vai ter um pouco de regamento nisso aí, em função de diminuir o custo, né? A indústria de máquinas diminuiu bem as vendas, né? A comercialização de insumos também está bem abaixo, né? Então, realmente, a cautela o produtor já está tomando, né? E vai ter que continuar com essa cautela aí para até recuperar. Os produtores, ultimamente, estão muito desassistidos de financiamentos de BNDES para armazém, para maquinário, próprio custeio das safras. O governo federal está tirando o pé. Eles anunciam valores astronômicos todo ano, mas esse dinheiro não chega no bolso do produtor. E o produtor tem que ir no mercado buscar dinheiro, e a gente sabe que esse dinheiro no mercado é um dinheiro caro, é um dinheiro difícil. E ele está perdendo o acesso às linhas oficiais de crédito. Eu acho que está faltando seriedade para o governo fazer o que ele está prometendo. Olha, complicado, viu? Vamos saber então como o nosso comentarista, o Miguel Daúde, analisa esse cenário. Daúde, boa noite para você. A gente viu aí, né, que mesmo com uma boa produtividade nesse ciclo, o produtor de soja de Mato Grosso, ele está descapitalizado ainda, né, por conta da última safra. E a margem de lucro atual, com o preço baixo da soja, também o custo de produção elevado, está bem apertada para ele também, né? Daúde, conta para a gente, então, considerando aí que vai ser um ano também de muita volatilidade, né? Com o Trump chegando ali na presidência dos Estados Unidos, alta nos juros, o câmbio pressionado. E aí, o que fazer? Bem-vindo. Pois é. Boa noite, Maruza. Pois é, eu acho que tem muitas coisas que o produtor pode fazer, né, para não se enrolar nessa safra. O que nós vimos na matéria é evidente, o estado do Mato Grosso ele não tem financiamento do sistema governamental, é muito pequeno. O que financia muito a produção no Mato Grosso são as revendas, né? As revendas que muitas delas criaram pânico no mercado porque entraram em recuperação judicial. As trades que fazem o barter, elas estão muito exigentes, estão com bastante restrição. Como nós vimos, o preço da commodity lá fora, ela sofreu uma queda, se mantém em queda, e os custos subiram muito com a alta do dólar. A questão do clima também ajudou a impactar. Então, pensando no passado, rapidamente, o produtor está, sem dúvida, descapitalizado em função disso. Tem muitos que também não travaram a sua produção na mesma moeda, né? Porque uma coisa, quando você aposta, né? Isso é um pouco da natureza do produtor rural, querer especular muitas vezes com a moeda ou com os preços, segurando ou não. Isso acabou tendo uma reversão muito forte, muitos produtores foram pegos de calça curta. Então, essa é a realidade. Então, diante dessa realidade, Marcos, o que fazer, né? É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Eu acho que as características, as variáveis que o produtor sempre lidou, elas serão
diferentes e mais complexa nessa próxima safra, né? Tudo indica que nós vamos ter uma safra boa, né? Uma safra boa, isso já ajuda muito. No entanto, devido a essa relação de custo-preço, isso pode, sem dúvida nenhuma, exigir estratégias do produtor em relação a travar preço. Por exemplo, mexer com o dólar, né? O Mato Grosso tem muito financiamento em dólar, né? A gente sabe que é arriscado, desde que você também trave esses preços, a sua venda, a sua compra em dólar, para que não ocorra um descasamento. Muitos falam, não, eu vou fazer assim, do outro jeito, que eu vou acabar ganhando, porque alguém disse que vai acontecer. Esqueçam tudo isso. Esqueçam tudo isso. Sejam pragmáticos. Amarrem corretamente o seu custo diante da possibilidade do seu preço de venda. Então, quando você é pragmático diante do planejamento, você sabe, não precisa ganhar muito. O importante é não perder. E isso é possível, Marusa. É possível desde que você obedeça a certos critérios na sua produção, né? Quando você planeja a questão da venda, a questão de compra. Então, tudo isso você consegue amarrar de forma que você não tenha prejuízo e isso acaba te levando a mais perdas, né? Seguidas, que isso acaba tirando muito produtor da atividade. Esse risco ainda pode acontecer devido às decisões tomadas lá atrás. Eu, particularmente, sempre defendo que você, nesse momento de incerteza, com variáveis incertas, podendo ser alteradas, como nós estamos vendo, a questão também do clima, o produtor ele tem que ser pragmático e amarrar as coisas de forma que não precisa ganhar muito. O importante é não perder. Agora, tem também, diante desse cenário, uma notícia boa, né? A safra de milho, né? A safrinha que virá. O preço do milho está muito bom, então você tem que pensar nisso, já começar a se programar. Eu sei que muitos já estão programados, porque o milho ele vai, talvez, ajudar muito a essa safra que está aí já terminando, e isso é positivo. Então, planeja o milho, porque o milho hoje, os preços deles estão bons em relação ao custo, então é juntar essas duas coisas. Senta numa mesa, olha tudo direitinho, não deixe que a ganância impere, realiza o seu preço para garantir os custos e veja o futuro de uma forma diferente do que você sempre viu. Eu não posso perder. Posso ganhar pouco, mas não posso perder. Pega a questão do milho, que vai ser muito bom, e o que está ocorrendo agora, para que você tenha nesse caldeirão a oportunidade de você se sair bem. Marisa, Sim. Marusa, perdão, eu vou aqui fazer um comentário. O produtor rural, ele sabe muito bem. Ele sabe onde o calo aperta, o que ele pode fazer, como é que ele tem que plantar, mas muitas vezes ele precisa trabalhar um pouco a sua cabeça, que é a cabeça da ganância, da vontade de vencer, da vontade de crescer. Trabalhe um pouco esse comportamento, porque o resto, meu amigo, você sabe fazer muito bem. Você sabe o que eu estou dizendo. Agora é planejamento, né, Daúde? E muita cautela aí para as contas baterem nesse ano de 2025. Daúde, Feliz Natal para você. Hoje, noite de Natal, né? A ceia já quase aí pronta. Feliz Natal para você e um 2025 repleto de alegria, viu? Obrigado, Marusa, para você também, para todos. Nós temos que ter em mente que o Natal é um momento de amor, é um momento de respeito, é um momento que nós temos para refletir, né, o nosso comportamento. A sociedade ela está muito radicalizada, a ideologia ela traz aí a falta de respeito, a falta de amor, o carinho com as pessoas. Isso que é importante, você ter esse comportamento. Nós não podemos deixar que a sociedade ela parta para uma situação de revolta, de agressividade, de falta de carinho, né? Falta de respeito com as pessoas. Então, nesse Natal, aproveite e pense nisso.
Eu acho que é muito importante você perdoar as pessoas, você respeitar, você admirar e querer bem. Eu acho que Natal é exatamente essa característica e essa condição que nós temos que ter, tirar um pouco esse ódio que está muito enraizado nas pessoas, por qualquer coisa é motivo para se revoltar. Não, nada disso. Vamos nos unir diante do amor, do carinho das pessoas. Nós vivemos numa sociedade que daqui a uma fração de segundo no tempo não vai existir mais. Então não tem por que você não ter um comportamento de respeito e amor com o seu próximo. Arusa. Que palavras lindas, momento de reflexão, é um momento de Natal, até porque a gente quer começar um novo ano, né, um novo ciclo com paz no coração, né, Daúde? Daúde, muito obrigada, boa noite para você, ótimo Natal e a gente conversa mais em 2025. Tchau, tchau. Obrigado, Marusa. E o presidente Lula sancionou sem vetos a lei que regulamenta a produção de bioinsumos para o uso próprio no Brasil. A legislação publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira busca impulsionar práticas agrícolas sustentáveis e inovações no setor, além de dar segurança jurídica para agricultores e agroindústrias. O texto também modifica dispositivos que impactavam negativamente no mercado, promovendo avanços na bioeconomia e no uso de tecnologias regenerativas. No próximo bloco, você vai ver a previsão do tempo para todo o Brasil na véspera e também no dia do Natal. E ainda, a agricultura regenerativa faz propriedade no oeste de Santa Catarina reduzir custos em 20%. Voltamos já. Está chegando a hora da ceia natalina e o que todos querem saber é se precisa ou não de uma cobertura para o churrasco, se pode montar uma mesa em áreas externas. Então vamos falar aqui com a Luísa Cardoso. Luísa, boa noite para você. Então conta para a gente o que a gente pode esperar do tempo agora para essa véspera de Natal, para essa noite natalina. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marusa. Boa noite também a todos que estão acompanhando o Rural Notícias. A gente vai ter alguns pontos de chuva no momento da ceia. Ceia que eu tô falando meia-noite, né, que é oficial, porque lá em casa, às vezes, o pessoal não consegue esperar esse momento. Olha só, gente, através das imagens de satélite, a gente consegue observar que aquelas instabilidades, ainda em função do corredor de umidade, continuam bastante presentes. Então, para essa noite, podemos esperar pancadas de chuva em áreas do norte de Minas Gerais, a região do Espírito Santo, norte de Goiás. A capital Palmas deve ter à meia-noite também pancadas de chuva com moderada intensidade. A região de Sinop, Água Boa, boa parte de Mato Grosso do Sul e, essencialmente, o oeste do estado é que a chuva deve interromper ali, atrapalhar um pouquinho o momento da ceia, se essa ceia for externa, né? Então, interna está garantido. E agora, falando do dia do Natal mesmo, esta quarta-feira a gente pode esperar centro-oeste com pancadas de chuva bastante expressivos, a condição é de temporal mesmo, boa parte do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, com chuva forte, além do norte do estado de São Paulo. A região do sertão nordestino, assim como algumas áreas da metade oeste do Rio Grande do Sul, devem ter um dia com sol, pouca nebulosidade e a temperatura que vai subindo gradualmente até o período da tarde. Mas a gente vê muita água, né? Isso, exatamente. Muita água para as áreas que ainda continuam naquela diagonal brasileira que a gente andou chamando, né, do corredor de umidade. Apesar do corredor de umidade estar se desfazendo, no dia 27 ele retorna, então vamos ter chuva com o mesmo volume acumulado nos mesmos locais. E esse aqui é o mapa de temperatura desta quarta. Então, o Natal vai ter máxima de 28 graus em Campo Grande, 30 na capital paulista, 32 em Salvador. Na metade norte brasileira é bastante calor. Já nos 3 estados do sul do Brasil, a temperatura vai subindo, mas não é tão quente assim. 26 de máxima em Porto Alegre. Luiz, então uma quarta-feira quente aí na maior parte do país. A gente quer saber a longo prazo o que a gente pode esperar aí, o produtor rural que não descansa agora para o final do ano. Tem produtor que está aproveitando esse momento, né? Porque, olha só, o Matopiba, boa parte de Tocantins já tem um bom padrão
hídrico no solo, mas também o sul do Maranhão, sul do Piauí. Agora, a região que está mais central aqui na Bahia, boa parte da metade leste do Piauí também tem uma condição de solo um pouco mais seco. Então, o aviso é, a chuva retorna para essas regiões, começa a favorecer essa reposição hídrica e o término do plantio da soja e também do milho devem ocorrer com a chegada dessa chuva, principalmente no sul do Maranhão, algumas poucas áreas do sul do Piauí e oeste baiano. Ainda assim, o maior volume acumulado, como a gente vem falando faz tempo aqui no programa, ainda devem ser em áreas do sudeste, centro-oeste, norte do Brasil. Olha só o volume expressivo que é esperado até o dia 29 de dezembro na Alta Mogiana. Então, é uma região grande produtora de café. A gente tem que ter bastante atenção, por enquanto as lavouras estão se desenvolvendo bem, tanto de grãos como de café, mas já faz pelo menos 2 semanas que a gente alerta para essa condição de chuva muito expressiva sobre o sul de Minas e a Alta Mogiana. Então, ainda é um cenário de alerta porque essa alta umidade favorece a propagação de doenças bacterianas e fúngicas, né? A tal da invernada, que a gente chama por conta do período chuvoso, pode trazer essa condição. E não só para os grãos, mas também a gente deve ter atenção para o café. No sul do Brasil, nesta semana, né, nesse restinho de semana e o comecinho da próxima, ainda podemos esperar uma chuva muito irregular, principalmente sobre o Paraná. No Rio Grande do Sul é uma chuva leve mesmo que acontece em áreas mais próximas do litoral. E isso em função da passagem de uma nova frente fria que traz essa umidade principalmente beirando a costa do Brasil. E na próxima semana, essas pancadas persistem sobre os mesmos locais. A gente está martelando essa informação aqui no programa porque um solo que já está com muita água e ainda recebe mais água tem risco de alagamentos, enchentes, alguns pontos de deslizamentos de terra, erosão mesmo. Então, muita atenção, Rio de Janeiro, sul de Minas e algumas áreas até do Triângulo Mineiro. Mato Grosso do Sul também deve ter bastante chuva até o comecinho de janeiro, ali a data que a gente tem, 3 de janeiro. Então, também queria deixar o meu Feliz Natal, Maruza, para todo mundo que nos acompanha aqui. E olha só, tem chuva, muita atenção. Luiz, um Feliz Natal para você também. Obrigada pelas informações. E pode correr, que eu sei que a ceia na tua casa começa cedo, né? Assim como a minha provavelmente já está montada por lá. O pessoal não vai nem te esperar, né? Não vai me esperar. Obrigada, viu? Boa noite para você. Feliz Natal. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. E a sustentabilidade é um dos pilares do projeto Santa Catarina e o Agro 5.0. A agricultura regenerativa faz parte desse universo e é um dos instrumentos mais integrados e mais completos na busca por práticas sustentáveis que preservam o solo. Com esse modelo, uma propriedade do oeste catarinense teve custos de produção 20% menores se comparada com outras regiões. Estamos na fazenda Banhado Verde, em Faxinal dos Guedes, no oeste catarinense. A propriedade é pioneira na implantação do sistema de plantio direto no estado. Há mais de 40 anos, quando iniciou na agricultura, o Carlos buscava uma solução para a erosão do solo, que era intensa e persistente. E foi através de um produtor paranaense que ele encontrou a solução. Começou num encontro de plantio direto lá no Paraná, em Ponta Grossa, com o Nonô Pereira. Daí eu fui para lá, né, e começou ali o meu plantio direto. Que eu devo ao Nonô Pereira, eu devo isso aqui que vocês estão vendo. Devo a ele. Com a chegada dos filhos na gestão, o sistema produtivo foi remodelado e aí começaram as práticas da agricultura regenerativa. A mudança trouxe inúmeros benefícios para o ambiente de produção. E depois nós fomos vendo que o potencial que estava incubado, que a natureza nos ensinava, nos traria outros benefícios, como ciclagem de nutrientes, né, economizando com
com insumos, desenvolvimento de um ambiente mais supressivo a doenças, então um ambiente mais saudável, e muitos benefícios também, né? Os trabalhos conduzidos aqui na fazenda são baseados na produção de coquetéis de cobertura, bioinsumos e plantio direto nas plantas ainda verdes. Os resultados são o sequestro e a incorporação de diferentes fontes de carbono, trazendo mais energia para o solo. Todo esse sistema traz maior resiliência para o ambiente de produção, preservando os recursos naturais, com rentabilidade garantida e ainda melhorando os cultivos safra após safra. Então, para nós, com um custo baixo, necessariamente não precisa ter grandes produtividades. E sim, você tem uma margem, né? Uma margem melhor, porque você se expõe menos ao risco, né? Um custo baixo, né? Só que, lembrando que esse custo baixo é advindo de todas essas práticas que a gente faz de manejo e conservação do solo. Com as práticas de policultivos, remineralizadores, que potencializam a resposta do solo com maior nutrição do microbioma, a fazenda tem hoje um custo de produção 20% menor comparada às outras propriedades da região, com produtividade igual ou superior. O Luiz é estudante de agronomia e está fazendo estágio na fazenda. Para ele, a imersão com a família Lécio ativou um novo conceito de fazer agricultura. E daí estão fazendo esse trabalho aqui que me deixa cheio de orgulho, cheio mesmo. Nós é que não entendemos ela, mas ela é perfeita. E olha, eu vou dizer mais uma para vocês. As terras estão pedindo socorro. Urgente. Captando o carbono, ajudando a melhorar o ar, trazendo esse carbono para o solo, melhorando o solo. Isso é maravilhoso, né? E a seguir, pacote fiscal, câmbio e mudança no comando do Banco Central foram alguns dos destaques da cena política nesta reta final do ano. A gente volta já com as informações. Estamos de volta com o Rural Notícias. Incertezas em torno do pacote fiscal, a alta do dólar e mudança no comando do Banco Central. Esses foram alguns dos temas em destaque nas últimas semanas, que contaram com o esforço concentrado do Congresso Nacional na aprovação de projetos importantes para a economia e também para o agronegócio. O repórter Ricardo Araújo conversou com o diretor executivo da consultoria Action Relações Governamentais, o João Henrique Rummel, que fez um balanço dos principais assuntos em 2024. Vamos ver. Olá, você que nos acompanha nessa programação especial de fim de ano aqui no Canal Rural. Estamos recebendo hoje nos nossos estúdios aqui em Brasília, João Henrique Rummel, que é diretor executivo da Action Consultoria Governamental. A gente vai aproveitar esse período, né, João, para começar falando dessa movimentação intensa na última semana de trabalho do Congresso Nacional, especialmente focando no pacote de equilíbrio fiscal das contas do governo. Qual a sua avaliação diante de tudo que nós vimos na última semana de trabalho legislativo? Olha só, eu acho que a última semana de trabalho legislativo, ela demonstrou o que nós vamos ter para frente e o resultado desse relacionamento entre os poderes nesses 2 últimos anos. Certo? Demonstrou que temos um papel de interferência do judiciário, tá certo? Onde o legislativo está se posicionando cada dia mais firme dentro das suas propostas e tem demonstrado também que o governo está cada dia mais desesperado na relação com o legislativo. Tá certo? Não se preparando, não fazendo um debate claro, não tendo uma base de sustentação realmente que possa colocar as suas propostas para votação e querendo fazer as coisas no apagar das luzes. Isso fica difícil, tem que ter um maior debate e eu acho que o ano que vem vai demonstrar isso. Então, o que eu vejo nesse momento é que esse jogo entre os poderes ficou claro, visto que eles está cada dia mais forte e que, na minha opinião pessoal, quem ganhou nesta organização final foi acabar o Congresso Nacional, porque, na realidade, o que a gente está vendo é que o poder da caneta de criar fatos é do Congresso. Então, você vê
que esse pacote final ficou mais aos moldes, mais próximos das questões políticas do legislativo do que do executivo e do judiciário. João, você acredita que se o governo tivesse apresentado esse pacote com um pouquinho de antecedência, como você disse, ter ampliado mais o debate, ter tido uma participação maior, inclusive da sociedade civil organizada, o governo teria saído mais vitorioso do que está saindo agora? Olha só, eu acho que ele seria melhor para a sociedade, porque é melhor para os parlamentares, que eles entenderiam mais, teriam um debate melhor com a sociedade e com isso poderiam ter novas propostas, novas sugestões, um entendimento melhor do que é esse impacto. Eu acho que um dos problemas do governo que ter colocado mais rápido é que o próprio governo não acredita nesse pacote e com isso cria esta insegurança desse processo. Mas eu acho que o governo tem que começar a aprender a debater antes com a sociedade e principalmente com os seus interlocutores, que é o Congresso, para que qualquer proposta de política pública ou que tenham que votar e entender com a sociedade, vai ter que ter debate. Aquela época de colocar medidas provisórias para atender, ultrapassar, passar por cima, eu acredito que vai ficar difícil de acontecer. Vamos falar um pouquinho do dólar? Foi uma questão assim, uma loucura na verdade, né? Chegando aí a R$ 6,30. Você acredita que aí foi um mix de pacote fiscal, juntamente com a reação do mercado que ficou inquieto com relação a isso? É uma realidade da economia? O que você conclui? Olha só, a minha opinião é que as pessoas estão olhando o futuro, a perspectiva. Então, qualquer modelo aí que soltam, que as pessoas fazem, está mostrando que o nosso déficit vai crescer, que as nossas dificuldades operacionais vão aumentar, vai ter inflação. E com isso não geram expectativa. As pessoas começam a se preparar para o que vem no futuro. É uma questão de mercado. Quer dizer, todo mundo quer se proteger dentro desse processo. E como não teve uma reação firme, atuante, dentro do executivo, de que ele vai combater essa expectativa, as pessoas começaram a realizar, tá certo? Já se protegendo do que vem pela frente. E quando vem isso, não tem reação. As pessoas, enquanto, na minha opinião, o governo não demonstrar que nós vamos ter uma postura firme de controle do déficit fiscal, que vai pagar as contas e que as perspectivas do endividamento do Brasil, do déficit e das inflações não ter sinalização de retrocesso, a coisa só tende a piorar. Banco Central, saindo Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, entrando Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que vai haver uma mudança de ritmo no comando da economia brasileira? Olha só, o Galípolo vem se posicionando desde que ele passou pela sabatina, que está mostrando que tem consciência do tamanho do problema que ele está enfrentando. E ele é técnico e conhece efetivamente esta questão. Eu acho que ele não vai ser político, eu acho que ele vai ser técnico como ele tem que ser, senão a própria visão, a carreira dele, o posicionamento dele vai ficar bastante complicado perante os resultados que isso pode vir a médio e longo prazo, não só para o Brasil, mas para a própria carreira dele. No próximo bloco, tem os destaques do nosso Giro de Notícias. E ainda, tradicionalmente consumida nas festividades de final de ano, produção brasileira de noz pecan tem projeção de crescimento nos próximos 5 anos. Os detalhes a gente te conta daqui a pouquinho, não saia daí.
O Brasil abriu 300 novos mercados internacionais nos últimos 2 anos. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e mostra que, além das exportações tradicionais de carnes e grãos, itens como embriões, gergelim, uvas frescas, erva mate, sorgo, açaí em pó, sementes, noz pecan e produtos de reciclagem animal também passaram a integrar a pauta internacional do agro brasileiro nos últimos 23 meses. Quer mais detalhes do dia? Então vamos agora ao nosso giro de notícias. Os pecuaristas do estado de São Paulo têm até a próxima terça-feira, dia 31 de dezembro, para vacinar o rebanho contra a brucelose. Os produtores também devem declarar todas as espécies existentes na propriedade. A entrega da declaração pode ser feita no Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal ou pessoalmente em uma das unidades regionais da Defesa Agropecuária. Os preços da raiz de mandioca se enfraqueceram na última semana, refletindo a maior oferta de matéria-prima que superou o interesse industrial no período. Dados do CPEA apontam que o movimento ocorreu devido ao recesso de final de ano na maior parte das fábricas. Cenário que não deve mudar nas próximas semanas, com a colheita e o esmagamento praticamente parados. Com a aproximação das festividades, o mercado de uva no Vale do São Francisco permaneceu firme na última semana. O ritmo de comercialização está mais lento do que o usual neste ano, o que tem dificultado o giro dos estoques da fruta e diminuído a necessidade de novos carregamentos aos centros de distribuição. Mesmo assim, a uva branca, sem semente, foi comercializada na média de R$ 17,40 o quilo no Vale, um aumento de 4,4% em relação ao período anterior. Com as festas de fim de ano, há um aumento no consumo de noz pecan mundialmente. No Brasil, a produção dessa noz se concentra na região sul e gira em torno de 10 mil hectares plantados. A expectativa é de que até 2030, ou seja, nos próximos 5 anos, o país registre um crescimento de 5 mil hectares no cultivo. É isso que aponta o presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, Cleiton Valauer. A nogueira pecan já é uma cultura bem adaptada, né, no sul do país, né, todos os estados do sul do país, onde se cultiva a cultura da noz pecan. E ela já está adaptada há muito tempo, há mais de 70 anos que já são abertos novos pomares e crescimento da cultura no sul. E isso traz uma forma de diversidade de renda para todos os produtores, tanto pequenos e médios e até os grandes produtores, para conseguir vender suas produções tanto no mercado interno quanto externo. Há uma estimativa que até o ano de 2030 nós vamos estar perto de 15 mil hectares plantados dentro do Brasil, o que nos torna o 4º maior produtor mundial da cultura. E a redução da safra nacional impulsionou os preços das nozes no mercado interno e também intensificou as importações. Dados da ABCN, Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, apontam que até novembro de 2024, as exportações geraram cerca de 200 milhões de dólares em receita, enquanto as importações totalizaram 50 milhões. E ainda falando de alimentos que fazem parte da ceia de Natal, as aves natalinas mais comuns no Brasil são peru, frango e chester. Mas você sabe a diferença entre elas? Descubra agora na nossa reportagem. Nesta época do ano, as aves natalinas são um grande destaque dos lares brasileiros. Chester, frango e peru são sinônimos de sabor e tradição, mas guardam diferenças entre si. Até a década de 70, o peru era a ave queridinha por aqui. Foi quando uma empresa introduziu o Chester nacionalmente para competir pela preferência das famílias. Ele era uma linhagem especial de frango, um pouco que tinha uma quantidade maior de peito.
2 a 3% mais de peito. O Chester vem de chest, né, que em inglês quer dizer peito, né, então seria peitudo, digamos, entre aspas, né. No decorrer dos anos, essa linhagem especial deixou de existir e hoje ele é feito a partir de uma linhagem comum, né, da genética disponível que a gente tem aqui no Brasil. Isso significa que o Chester é um frango normal produzido por um tempo maior e por isso ele é comercializado com mais peso. Mas do ponto de vista nutricional não há diferença alguma. O que não se estende ao peru. A proteína tradicionalmente consumida nesta época do ano começa a ser produzida em meados de agosto para a formação de estoques. Esse peru, que é o peru natalino, ele é feito a partir das fêmeas, são utilizadas as fêmeas para produzir esse peru natalino. Aí, um peso ao redor de 3 a 4, de 3 a 5 quilos, vivo, né? E para dar um peru aí de 2,5, 3 quilos, 3,5 quilos, às vezes um pouquinho mais, 4 quilos, e abatido ao redor de 60, 62 dias. Então ele tem uma idade de abate maior do que no caso do frango. Nos primeiros 8 meses de 2024, o Brasil exportou 38 mil toneladas de carne de peru, gerando uma receita de 93 milhões de dólares, o que representa uma queda de quase 20% no volume e mais de 50% em receita. Apesar do recuo, mais da metade do peru produzido no país é exportado, enquanto o restante abastece o mercado interno. Em geral, o criador de peru produz o ano todo e não pode manter frangos na granja, como explica Ariel Mendes, presidente da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologias Avícolas. O peruzinho ele é mais delicado do que o frango, né? Então você não pode misturar na mesma granja frango com perus. Então o produtor de perus, ele só produz perus, são plantas dedicadas, a planta que abate peru não abate frango, até por conta do tamanho. Para o consumidor, a boa notícia é que na hora de fazer o prato, está liberado misturar as proteínas. Mas o ideal é que se busque harmonia entre as carnes e o que não faltam são boas opções no mercado. Faz um peru e um tender, um frango e um tender, que o tender é a base de carne suína, ou um lombo recheado. E isso é uma característica também que as empresas diversificaram muito o portfólio de produtos, o leque de produtos oferecidos, né? Que é justamente para atender os diferentes gostos aí do consumidor e para poder fazer esse equilíbrio para não ficar uma carne apenas, né? Isso aí, peru, frango ou Chester, o que está fazendo parte aí da sua ceia natalina? O Rural Notícias vai ficando por aqui, a gente volta amanhã com muito mais informações para você. Um ótimo Natal para você e para toda a sua família. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau, boa noite.